Olá, caro aluno, é um imenso prazer reencontrá-los em mais uma disciplina do nosso curso. Estamos iniciando a disciplina de História de Israel e estaremos juntos nas próximas semanas para nos aprofundar no estudo de grande parte do Antigo Testamento. Meu nome é Eduardo Luiz de Medeiros e já nos encontramos na disciplina de Aconselhamento e Orientação Familiar. Na área acadêmica tenho doutorado em História pela Universidade Federal do Paraná e especialização em Teologia Bíblica pela Universidade Mackenzie de São Paulo. Eu espero poder auxiliá-los em uma melhor compreensão deste período tão importante para Israel. Nosso estudo inicia onde a disciplina de Pentateuco termina, ou seja, com a entrada do povo de Israel na Terra Prometida. Você acompanhará a jornada de um povo inferior em níveis tecnológicos, militares e em número e estratégias, quando comparados a seus inimigos de Canaã. Sua única e suficiente arma era a obediência e a intimidade com Yahvé. A vitória da nação dependia da obediência de seus líderes, iniciando com Josué, passando pelos juízes e pelos diversos monarcas que Israel teve ao longo de sua história. A segunda parte do nosso estudo aborda o estudo da literatura profética que permeia todo o Antigo Testamento. Como identificar a literatura profética, como verificar seu cumprimento e se ela continua operante em nossos dias, são algumas questões as quais buscaremos esclarecer ao longo de nossa conversa sobre a Palavra de Deus. Ao final, abordaremos brevemente o que aconteceu com Israel ao longo dos 2000 anos após a vinda do Senhor Jesus a este mundo. Entre as muitas razões para estudarmos a história de Israel, eu poderia destacar duas entre tantas outras nas quais você possa pensar. A Igreja do Senhor Jesus é a herdeira espiritual do povo de Israel, nos dias de hoje, e tudo o que a palavra diz sobre Israel pertence agora à Igreja. Israel será palco de grande parte das profecias bíblicas a respeito da volta do Senhor e do fim dos tempos. Os sinais já acontecem e é fundamental que possamos perceber que a cada dia que passa, o Senhor Jesus está mais próximo de voltar para buscar sua noiva. Aleluia! Minha expectativa é que a sua vida não seja mais a mesma após este estudo. Aprenda com os erros de seus antepassados espirituais, bem como com os seus acertos, e tenha uma vida vitoriosa na plenitude de sua vida cristã. O principal objetivo do Senhor em separar um povo especial, em meio a tantos outros, era o de, através do exemplo dos sinais, maravilhas e milagres que aconteciam com Israel, trazer os demais povos para perto dele. Perceba que seu objetivo nunca mudou. É o mesmo desejo que nosso Pai hoje tem com a noiva de Cristo. Bem, vamos relembrar então os objetivos da nossa disciplina, não é? O objetivo principal é que o aluno possa aprofundar o seu conhecimento bíblico através do estudo da trajetória do povo de Israel na Terra Prometida, através da descrição cronológica dos fatos e livros que compõem pertinentes ao Antigo Testamento, bem como sobre a literatura profética. Temos também alguns objetivos específicos que você pode acompanhar no seu livro. O primeiro deles é entender historicamente a trajetória do povo de Israel, inserindo a narrativa bíblica no contexto da história em que os fatos ocorreram, situando geograficamente os eventos e personagens para que o aluno possa se localizar no tempo e no espaço. O próximo objetivo específico é perceber que a história de Israel tem claros objetivos didáticos, na medida em que podemos aprender com os erros e acertos do povo para termos uma vida vitoriosa na presença de Deus. O terceiro deles é descobrir o significado da literatura profética, através da compreensão de seus autores. Cada autor deve ser inserido em seu contexto, para que as profecias possam ser compreendidas. Bem, então vamos iniciar o nosso primeiro capítulo de estudos, o nascimento de uma nação, a entrada em Canaã. A nossa jornada começa onde a disciplina de Pentateuco terminou, ou seja, através da liderança de Josué e a entrada na Terra Prometida. Neste primeiro capítulo, alguns pontos são importantes para o bom entendimento dos demais capítulos de nosso estudo. O primeiro ponto que eu gostaria de destacar aqui é a necessidade de uma boa base de Pentateuco para um desenvolvimento satisfatório em nossa disciplina. Nós iniciamos onde Pentateuco termina, portanto, tire um tempo nessa semana para revisar os pontos principais que você aprendeu a respeito da trajetória das tribos sob o comando de Moisés no deserto após o êxodo no Egito. O principal livro para a nossa disciplina é Deuteronômio, na medida em que seus escritos são tomados como base pelos profetas para discernir se o povo estava ou não obedecendo à lei do Senhor. A obediência
e, consequentemente, a bênção do Senhor sobre o povo se encontra em Deuteronômio 28, versículos de 1 a 14. A desobediência e suas consequências estão no mesmo capítulo, a partir do versículo 15. O segundo ponto importante para a nossa análise é saber que a narrativa bíblica não possui um viés puramente cronológico e histórico, mas sim teológico. Bem, vamos relembrar o que isso quer dizer. A narrativa bíblica ela é teológica porque existem alguns fatos históricos que estão ausentes no texto, outros parecem contraditórios ou repetidos em 2 ou mais livros, e outros parecem não fazer sentido dentro da narrativa, entre outros. Isso acontece porque o objetivo principal da palavra de Deus é nos ensinar princípios eternos, ao invés de contar uma simples história, como acontece em outros livros. O terceiro ponto é relembrar aquilo que você já aprendeu em bibliologia. O autor da Bíblia é o Espírito do Senhor, que trouxe a inspiração aos autores que viveram em lugares e épocas muito diferentes e mesmo assim escreveram sobre uma mesma história. Porém, é preciso levar em conta a figura do escritor, pois ele viveu em determinada época e é importante conhecer este contexto para entendermos o estilo literário do autor e quem era o público original do livro quando este foi escrito. O quarto ponto vem da geografia bíblica. É preciso que você possa se situar no mapa de Israel, nos tempos do Antigo Testamento, para entender, por exemplo, onde fica a Babilônia, Jericó, etc. É muito importante que você lembre também que a área de Canaã, no tempo da conquista, era menor que o estado brasileiro de Sergipe, em quilômetros quadrados. Portanto, grande parte da Bíblia narra fatos que ocorreram em uma área geográfica muito pequena. O povo de Israel, nos tempos de Josué, era o mais incapaz, tanto tecnológica como militarmente. O Senhor levantou o povo mais improvável para derrotar exércitos muitas vezes superiores. A força de Israel sempre esteve no Senhor. A vitória ou o fracasso nas batalhas sempre estiveram relacionadas à obediência à lei que o Senhor entregou a Moisés. Para facilitar a sua compreensão do texto, vamos dar uma sequência aos acontecimentos como eles ocorreram, iniciando na liderança de Josué, passando pelos juízes, a transição para a monarquia, a história dos reis, as consequências da idolatria com a divisão do reino, os 2 cativeiros, o retorno dos remanescentes a Judá e os escritos proféticos. Vamos estudar também o que aconteceu em Israel durante os 400 anos, entre o fim do Antigo e o início do Novo Testamento, pois normalmente sabemos que o Senhor se calou neste período, mas não sabemos o que aconteceu na realidade antes do nascimento de Cristo. Rapidamente vamos falar também da história recente de Israel, para que você entenda por que israelenses e palestinos se enfrentam diariamente e o que isso tem a ver com você. Não é minha intenção focar nosso estudo na teologia sistemática, que é o segmento da teologia que adapta os princípios contidos na palavra de Deus para nossos dias. A minha vertente é da teologia bíblica, que procura entender os objetivos originais do texto bíblico. Talvez você sinta falta de um aprofundamento no contexto espiritual dos textos bíblicos. Nossa intenção é mostrar a você, aluno, uma nova maneira de entender as Escrituras, também como um livro histórico que deve ser levado em conta para entendermos a trajetória do povo de Israel através dos séculos. Começaremos com Josué, que é o primeiro livro da segunda parte do cânon hebraico, denominada Profetas. A lei, ou o Pentateuco, constitui a primeira parte e os escritos, a terceira. Este livro recebe o nome do sucessor de Moisés na liderança do povo de Israel rumo à terra prometida. Josué quer dizer o Senhor salva ou liberta. A tradição hebraica atribui a escrita deste livro, em grande parte, ao próprio Josué, com exceção da citação a respeito da sua morte, que se encontra no capítulo 24, versículos 29 a 32, e dos acontecimentos que sucederam sua morte. O livro de Josué abrange cerca de 25 anos da história de Israel. A tradição atribui a morte de Josué mais ou menos em torno de 1375 a.C. Portanto, o livro abrange um período aproximado entre 1400 e 1375 a.C. Quando eu digo a tradição, estou me referindo à escola conservadora, que prevaleceu até o século XIX na Europa. No século passado, surgiram algumas escolas liberais que atribuem a origem dos livros do Antigo Testamento a um período muito mais recente, como se o relato bíblico fosse apenas uma fábula contada ao invés de um relato histórico de fatos que realmente ocorreram. O livro de Deuteronômio pode ser resumido na palavra expectativa, enquanto o livro de Josué pode ser resumido na palavra realização. A narrativa de Josué é otimista. As bênçãos do Senhor são consequências da obediência do povo à aliança estabelecida com Deus. A conquista e a expansão do território terminam com a morte de Josué,
que encerra o período de governo teocrático em Israel. O livro pode ser dividido em 3 partes principais, sendo elas: capítulo 1 a 12, a entrada em Canaã e os conflitos armados; capítulo 13 ao 22, divisão e colonização da terra; e a terceira e última parte, entre os capítulos 23 e 24, discurso final e morte de Josué. Antes de concluir, vamos recapitular um pouco sobre o povo que estava em Canaã quando Josué e Israel chegaram. O território de Canaã era considerado uma espécie de fronteira natural para os grandes impérios da antiguidade, como o Egito e os hititas nos tempos de Josué, por exemplo. A geografia acidentada, com planícies e uma cadeia de montanhas, impedia uma ocupação fixa por parte dos grandes reinos. Este fator geográfico levou à ocupação de várias cidades-estado, que eram pequenos territórios que tinham um rei que comandava, onde cada cidade era independente uma da outra. As uniões militares poderiam acontecer eventualmente, quando as cidades enfrentavam um inimigo comum. A respeito da religião cananeia, é importante lembrar que ela era politeísta. O Deus Supremo era chamado El, também conhecido como Pai Touro e, consequentemente, representado pela imagem de um touro. El era casado com Azera ou Astarote. Desta união surgiu um panteão de cerca de 70 deuses e deusas, cujo mais importante era aquele que era chamado de Haddad ou Baal, Deus responsável pela fertilidade, pelas chuvas e pelas colheitas. Os cananeus acreditavam que a chuva era na verdade o sêmen de Baal caindo para fertilizar a terra. Através dessa concepção, o cerne do culto a Baal estava no sexo ritual, onde homens e mulheres ficavam à disposição dos fiéis nos templos para receberem esse tipo de oferendas, que nada mais eram do que relações sexuais entre os religiosos e os fiéis, muitas vezes com um grande número de pessoas em verdadeiras orgias sagradas. Como você pode imaginar, não existiam métodos contraceptivos há cerca de 3.400 anos atrás. As crianças que nasciam dessas relações eram sacrificadas em rituais macabros em honra ao casal Baal e Astarote. Como citamos anteriormente, ainda existiam mais 70 deuses e deusas, cada qual com um ritual semelhante. Podemos citar entre eles Mamon, Marduk, Tamuz, entre outros. Sobre o herói deste livro, é importante ressaltar que Josué foi treinado durante toda a sua vida para a conquista da terra prometida. Em Êxodo 17, versículos de 8 a 16, ele conduz o exército israelita até Refidim, onde derrotou Amaleque. Junto com Caleb, foi o único daquela geração que já havia estado em Canaã e conhecia seu território. Você pode verificar isso em Números, capítulos 13 e 14. A tarefa de conquista de Josué e do povo de Israel perante os inimigos teve elementos sobrenaturais. A conquista de Jericó, uma chuva de pedras e o prolongamento de um dia com a manutenção do sol em sua posição por algumas horas, estratégias militares brilhantes, como por exemplo no episódio da derrota da coalizão de reis, e também derrotas fruto da desobediência. A campanha na cidade de Ai é um bom exemplo com relação a isso. Como dissemos anteriormente, nem todas as vitórias israelitas estão descritas neste livro. A intenção do autor foi a de ensinar às gerações futuras que a vitória está condicionada à obediência ao Senhor, seja em uma estratégia aparentemente sem sentido, como marchar ao redor de Jericó, ou enviar as forças militares diante dos inimigos. A desobediência à ordenança de Deus traz a derrota para o povo e a morte para aquele que desobedeceu. A desobediência à ordenança de Deus traz a derrota para o povo e a morte para aquele que desobedeceu, como temos um exemplo muito claro ao longo deste livro. Bem, nos encontramos no próximo capítulo. Nosso segundo capítulo tem o título de Rumo à Monarquia, o livro de Juízes. A primeira questão que pode surgir em nossa mente quando lemos o livro de Juízes é por que o povo de Israel sai de uma posição vitoriosa, como visto no livro de Josué, para uma rápida queda espiritual, moral e humana, nesta ordem. Como um povo que foi muito abençoado pelo Senhor com a posse da terra prometida pôde, após alguns anos, se esquecer completamente de toda a sua história e se voltar aos deuses pagãos que haviam enfrentado com Moisés e Josué. Este livro narra um ciclo que se repete várias vezes com o povo de Israel: apostasia, opressão e libertação. A apostasia religiosa gerava a opressão dos inimigos e o arrependimento do povo suscitava um libertador da parte de Deus, um shofetim, na tradução hebraica, que significa juiz, legislador, libertador ou salvador.
Essas 4 palavras demonstram muito bem qual era o papel dos juízes neste contexto de transição entre a teocracia e a monarquia. O autor do livro de Juízes é anônimo, mas a tradição judaica atribui sua autoria a Samuel, ou a um de seus alunos da escola de profetas. Samuel é um forte candidato, porque foi um elo fundamental entre os juízes e os reis. A frase-chave deste livro, naqueles dias não havia rei em Israel, mostra que ele foi escrito no início do período monárquico, não antes. Outra referência que nos ajuda a datar a escrita é que os jebuseus ainda moravam em Jerusalém, conforme Juízes 1:21. O livro foi escrito antes de Davi ter tomado a cidade em 1004 a.C., ficando restrito ao reinado de Saul, no tempo de Samuel, portanto. Uma palavra que pode resumir bem todo o conteúdo do livro de Juízes é a palavra ciclos. O livro todo contém 7 ciclos que se repetem, como dissemos, em apostasia, opressão, arrependimento e libertação. Estes ciclos aconteciam da seguinte forma: os israelitas faziam o que era mal aos olhos do Senhor, apostasia. O Senhor os entregava nas mãos de seus inimigos, opressão. O povo de Israel clamava ao Senhor, arrependimento. E, em resposta ao seu clamor, o Senhor levantava libertadores a que ele capacitava com seu espírito, libertação. 6 indivíduos, Otiniel, Eude, Débora, Gideão, Jefté e Sansão, cujo papel de libertadores é narrado com mais detalhes, são classificados como juízes maiores. 6 outros que são mencionados rapidamente, Sangar, Tola, Jair, Ibsam, Elon e Abdon, são conhecidos como juízes menores. Um 13º personagem, Abimeleque, está vinculado à história de Gideão. 2 histórias são acrescentadas ao livro de Juízes, do capítulo 17, versículo 1 ao capítulo 21, versículo 15, na forma de um epílogo. O propósito desses apêndices não é o de estabelecer um final ao período de Juízes, mas sim descrever a corrupção religiosa e moral existente neste período. Os acontecimentos registrados no livro de Juízes estão intimamente relacionados aos do tempo de Josué. Uma vez que os cananeus não tinham sido totalmente desalojados e a ocupação de Israel não era completa, similares condições continuaram no tempo de Juízes. Em consequência, o estado de guerra continuou em zonas locais ou em cidades, que foram ocupadas de novo ao longo do tempo. A influência e o reconhecimento de muitos dos juízes estava limitado à sua comunidade local ou tribo. Alguns deles eram líderes militares que libertaram os israelitas do inimigo opressor, enquanto outros foram reconhecidos como magistrados aos quais o povo se dirigia para decisões políticas ou de caráter legal. Sem ter um governo central nem capital, as tribos israelitas foram governadas espasmodicamente, sem imediata sucessão, quando um dos juízes falecia. Com alguns dos juízes restritos às zonas locais, é também razoável supor que vários juízes governaram ao mesmo tempo. A anotação, naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto a seus olhos. Isso você pode encontrar em Juízes capítulo 21, versículo 25, descreve claramente as características que prevaleceram na totalidade do período dos juízes. O primeiro deles se chamava Otiniel, e ele julgou a Israel, levando o povo ao arrependimento, pois o Espírito do Senhor estava sobre ele. O segundo juiz chamava-se Eude, quer dizer união, da tribo de Benjamim. Mediante uma estratégia, Eude aproveitou-se de sua particularidade de ser canhoto e matou Eglon, rei dos Moabitas, com uma punhalada dada com a mão esquerda, depois de entregar o tributo exigido dos israelitas. Em seguida ele convocou o povo e com eles derrotou os Moabitas. Depois disso a terra teve paz por 80 anos. Em seguida temos o relato sobre Sangar e da sua façanha, com uma guilhada de bois, que nada mais é do que uma haste de madeira ainda usada no Oriente Médio, que pode medir até 2,5 metros de comprimento, tendo uma extremidade pontiaguda. Ele feriu 600 homens dos filisteus. O próximo juiz levantado por Deus foi na verdade uma mulher, que era também uma profetisa chamada Débora. Enquanto ela foi juíza de Israel, Deus entregou-os nas mãos de Jabim, rei de Canaã. Foram mantidos em escravidão e fortemente oprimidos por Sísera, o capitão dos exércitos de Jabim. Sofreram essa opressão durante 20 anos, até que imploraram a Deus por misericórdia. E você conhece o restante da história de Débora. Sobre Gideão, um detalhe importante a seu respeito, que a história dele é bastante conhecida também, então gostaria de frisar apenas o ponto a respeito da intenção do povo em fazer dele
seu rei. No caso, essa foi a primeira indicação de que o povo queria um rei, formando uma dinastia como as demais nações. Mas como ele recusou, dizendo que o Senhor é quem os dominaria, novamente provando a sua humildade diante de Deus. Gideão então aparece entre os heróis da fé na lista que se encontra em Hebreus capítulo 11, o primeiro dos juízes mencionados nessa lista. Após a queda de Abimeleque, filho de Gideão, que usurpou o poder, surgem mais 2 juízes, Tola e Jair, como juízes de Israel. Muito pouco se sabe a respeito deles, apenas que Tola julgou Israel por 23 anos e Jair, que era de Gileade, 22. Uma informação adicional sobre Jair está no fato de seus 30 filhos, o que indica que era polígamo como Gideão, e sua família era rica, pelos jumentos que possuíam e pelas 30 cidades que lhes pertenciam. Jefté, que significa aquele que Deus liberta, se encontrava no exílio. Foi rejeitado por seus irmãos por parte do seu pai, devido ao fato de ser um filho ilegítimo. Sua mãe era uma prostituta, e isso era totalmente condenado pela lei de Moisés. Depois de 45 anos de paz, Israel estava novamente sendo atacado por seus inimigos, desta vez Amon, a oriente do rio Jordão. Precisando de um homem valente para enfrentar esse inimigo, os anciãos da região de Gileade, que eram a mais vulnerável por causa da sua proximidade com Amon, lembraram-se novamente de Jefté e foram buscá-lo no exílio onde se encontrava, propondo que ele chefiasse o seu exército. Tendo assumido o comando supremo, Jefté procurou primeiro resolver diplomaticamente o conflito com os filhos de Amon. Ele mandou emissários ao rei Amonita para indagar por que estava atacando os israelitas em Gileade. Mas o rei dos Amonitas não lhe deu ouvidos. Os israelitas vencem essa batalha, mas Jefté perde sua filha em cumprimento ao seu famoso voto realizado antes da batalha. Os estudiosos não entram em consenso sobre o significado deste voto. Alguns dizem que a filha de Jefté foi entregue ao serviço para o Senhor, enquanto outros acreditam no sentido literal do sacrifício dela por parte de seu pai. Após a morte de Jefté, a palavra de Deus nos fala de 3 juízes, dos quais também temos muito poucas informações, a não ser da tribo a qual pertenciam e quantos anos julgaram em Israel. Ibzan de Belém, que pertencia à tribo de Zebulon e governou por 7 anos. É lembrado pela influência de sua família. Isso está em Juízes capítulo 12, do versículo 8 ao 10. Elon, que também pertencia à tribo de Zebulon, julgou Israel por 10 anos e nenhuma informação adicional temos sobre ele. Por fim, Abdon, da tribo de Efraim, governou 8 anos. Sabemos que ele era polígamo e possuía uma família de muito prestígio. Juízes capítulo 12, versículos 13, 14 e 15. As poucas informações através das escrituras a respeito desses juízes podem ter ocorrido devido a não existirem conflitos militares de grandes proporções para que fossem relatados, tendo em vista o caráter didático desta obra. A história do juiz Sansão é uma das mais conhecidas de toda a Bíblia, portanto não vamos gastar tempo com aquilo que todos já conhecem. A grande lição sobre a vida dele é que não devemos compartilhar todos os segredos que o Senhor nos confia, pois são preciosos demais para dividirmos com qualquer pessoa. É fundamental termos discernimento espiritual para não errarmos em nossas escolhas. Terminamos nosso 2º capítulo com uma análise muito breve do livro de Ruth. Este livro recebe o nome de sua heroína, cuja dedicação a Deus e cujo amor à família fizeram com que fosse lembrada e admirada por gerações de leitores. Este livro narra como Deus foi bondoso em premiar a fidelidade das viúvas Ruth e Noemi, libertando-as por meio do parente e resgatador Boaz, que se casou com Ruth e preservou a propriedade da família de Noemi. A história ocorre durante a época dos juízes, por volta de 1150 a.C. Por esse motivo, nossas versões e tradução grega do Antigo Testamento colocam o livro após o livro de Juízes. A autoria do livro de Ruth é desconhecida. O livro recebe o nome de sua personagem principal, não necessariamente de sua autora. Uma tradição judaica posterior atribui a autoria ao profeta Samuel. Ruth é uma história de fidelidade, tanto humana quanto divina. Noemi demonstrou fidelidade, retornando à terra da promessa. Ruth demonstrou fidelidade, acompanhando Noemi a Belém e trabalhando no campo, provendo sustento para ela. Ruth ainda demonstrou fidelidade mais uma vez para com o marido falecido, manifestando ela o desejo de casar-se com alguém da família dele, como mandava a tradição judaica. Boaz demonstrou fidelidade cumprindo a exigência de aliança como o parente mais próximo. Acima de tudo, Ruth é uma história da fidelidade divina. Deus foi fiel em preservar uma linhagem familiar que no tempo certo, no tempo de Deus, gerou o rei Davi e, por fim, o próprio Messias, Jesus Cristo.
A história de Ruth serve para lembrar que a nossa fidelidade é uma parte no cumprimento das promessas de Deus. Bem, concluímos aqui esse rápido comentário a respeito do livro de Juízes. Você encontra mais informações no seu livro-texto. Até a próxima. Nosso terceiro capítulo, intitulado Transição entre os Juízes e a Monarquia, o Tempo de Samuel. O livro de 1 Samuel retrata a transição entre o período dos juízes e a monarquia. Neste livro, 3 personagens têm um destaque importante: Samuel, o último juiz, Saul, o primeiro rei, e Davi, o rei ungido e escolhido por Deus, mas ainda não reconhecido como sucessor de Saul. É importante salientar que nos originais hebraicos os livros de 1 e 2 Samuel eram um único livro, conhecido como Samuel ou Livro de Samuel. O livro também era conhecido pelos seguintes nomes: o nome de Deus, seu nome é Deus, ouvido de Deus ou pedido a Deus. Pela razão de apenas a Septuaginta trazer a divisão em 2 livros, temos a impressão de uma ruptura artificial no relato da vida de Davi. O autor de 1 e 2 Samuel é anônimo, porém, a tradição do Talmud diz que ele foi escrito por Samuel, excluindo, é claro, o registro de sua morte em 1 Samuel, capítulo 25, versículo 1. O texto de capítulo 10, versículo 25, mostra que ele realmente escreveu um livro, e havia registros oficiais disponíveis a ele como chefe da escola de profetas. Por essa razão, Samuel é o melhor candidato para a autoria desta obra. Foi através do ministério profético de Samuel que o Senhor trouxe e estabeleceu a monarquia em Israel, escolhendo um homem que o agradara para governar. A palavra-chave neste livro é transição, do sistema de governo teocrático para o sistema de governo monárquico. Com o término do livro de Juízes, o governo fracassado de Sansão perante Israel e a falha em expulsar os filisteus de seu território, a opressão filisteia continua e permanece sobre Israel quando o próximo juiz assume os trabalhos no tabernáculo na cidade de Siló, local onde ele foi posto após a conquista da terra por Josué. Este juiz se chamava Eli, e seus filhos, Hofni e Finéias. Precisamos nos lembrar do final do livro de Juízes, onde a anarquia imperava e, segundo a palavra, cada um fazia aquilo que achava mais justo. Desta forma, a liderança de Eli e seus filhos era corrupta e depravada, na medida em que os filhos de Eli eram chamados de filhos de Belial. Estudamos em Juízes também que o juízo de Deus era certo contra o pecado do povo. Com Eli e seus filhos não seria diferente. Embora respeite as alianças, o Senhor pune os indivíduos que se comportam mal e o desprezam. Capítulo 2, versículo 30. A aliança com Arão e Finéias foi mantida, embora o Senhor tenha decidido retirar Eli e sua família de sua posição, substituindo a casa de Eli pela casa de Samuel, também pertencente à dinastia de Levi, a tribo de Levi. Na mesma forma, como a obediência de Arão e Finéias, e este Finéias ele não era o filho de Eli, mas sim o sacerdote num período muito mais antigo, trouxe a bênção aos seus descendentes muito tempo depois de sua morte. E a desobediência de Eli trouxe morte, pobreza e aflição aos seus descendentes, na medida em que todas as maldições proferidas pelo Senhor, no capítulo 2, 31 a 35, aconteceram. Você pode verificar isso no capítulo 4, versículo 17, e em 1 Reis, capítulo 2, versículo 27. Como a palavra diz que não havia revelação naqueles dias, imagino que a presença nos festivais e sacrifícios tenha diminuído bastante, na medida em que as pessoas vinham de todas as tribos, todas as partes do reino de Israel para Siló, com a esperança de ouvir a palavra do Senhor e receberem uma nova direção para suas vidas. Mas, porém, eles voltavam para casa frustrados a seus lares, por não existir uma liderança alinhada com a vontade de Deus. Os israelitas foram derrotados militarmente, e Eli sofreu a derrota pessoal da morte de seus filhos idólatras. Com a notícia, o juiz e sacerdote, em avançado em idade, já cego e obeso, cai da cadeira onde estava sentado e quebra seu pescoço numa morte sem nenhuma glória. O capítulo termina com uma declaração da agora viúva nora de Eli, que estava grávida, onde ela dá nome a seu filho, como algumas traduções trazem Icabô ou Icabode, que significa esse foi a glória de Deus. Com a morte de Eli e sua linhagem, Samuel ascende como líder de Israel. O pai de Samuel, um homem chamado Eucana, da tribo de Efraim, descendente dos coatitas, que eram também parte da tribo de Levi, o comportamento dele é o que primeiro nos chama a atenção, na medida em que ele mantém a tradição de subir a Siló todos os anos para oferecer sacrifícios ao Senhor, mesmo com o cenário que vimos no tópico anterior, onde Eli e seus filhos apresentavam um culto deturpado e estranho ao Senhor,
que não trazia resultados práticos ao povo, pois haviam corrompido o culto. Mesmo assim, Eucana permanecia fiel em seu propósito ao Senhor, participando dos festivais anuais que aconteciam no tabernáculo de Moisés. Eucana tinha 2 esposas, pois a poligamia era tolerada por Deus no Antigo Testamento. Segundo o próprio Senhor Jesus, a razão dessa tolerância era a dureza do coração dos hebreus. O nome de suas esposas era Penina e Ana. Ana era estéril e nesse período a infertilidade era tida como vergonha para a mulher. Ana era afrontada por Penina todo o tempo, pois essa tinha filhos. A tristeza de Ana foi tamanha que ela, em uma das vezes que seu esposo subiu a Siló, orou ao Senhor pedindo a ele um filho que seria consagrado ao templo para servi-lo durante toda a sua vida. O próprio Eli aconselha a Ana e a abençoa em seu propósito. O resultado foi a bênção do Senhor e o nome do filho de Eucana e Ana foi Samuel. Após o período de amamentação, Samuel foi entregue aos cuidados de Eli no templo, ainda pequeno. Estudamos as condições do templo e do ministério de Eli e de seus filhos. Poderíamos dizer que, na verdade, o último lugar para um servo de Deus crescer no conhecimento dele seria em meio a sacerdotes corrompidos e ímpios. Porém, a palavra nos diz que Samuel ministrava ao Senhor. Capítulo 2, versículo 18. Embora ele habitasse em Siló, que ficava longe da região montanhosa de Efraim, Eucana e Ana subiam ao templo anualmente para ver seu filho e lhe entregar uma túnica. O Senhor deu a Ana mais 5 filhos, 3 homens e 2 mulheres. Enquanto ela cuidava de seus irmãos, o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Capítulo 2, versículo 21. No tempo de Samuel, a palavra do Senhor e as visões eram muito raras. Foi neste contexto que o jovem Samuel recebe a famosa visita noturna do Senhor no capítulo 3. A palavra foi de julgamento e condenação ao ministério deturpado de Eli. Samuel foi corajoso em confrontar um líder mais velho com uma dura palavra de repreensão vinda do Senhor, quando ninguém mais recebia essas palavras dele. Ao receber a mensagem, ele soube que era a confirmação da palavra que ele mesmo já tinha recebido do Senhor algum tempo antes e disse: é o Senhor, faça o que melhor lhe aprouver. Capítulo 3, versículo 18. Embora tivesse corrompido seu ministério, ele sabia que o Senhor é soberano e que uma vez que o juízo tenha sido decretado, a decisão é irrevogável. Se pudéssemos resumir os primeiros anos de Samuel em uma frase, com toda certeza, essa frase seria: crescia Samuel e o Senhor era com ele. Capítulo 3, versículo 19. Após a morte de Eli e seus filhos, Samuel foi apresentado a todo Israel, de Dan até Berseba. Em outras palavras, a todo o território de Israel. Ele não precisou de uma campanha publicitária para que o povo o conhecesse, mas deixou com que o Senhor falasse através dele. Com isso, todo o povo, toda a nação conheceu a Samuel e esse estava confirmado como profeta do Senhor. O culto em Siló estava enfraquecido depois de tanto tempo sob a liderança de pessoas sem temor ao Senhor. Aos poucos a vida foi retornando ao tabernáculo, conforme o povo foi enxergando a manifestação da glória do Senhor naquele lugar. Deus se manifestava a Samuel. É interessante notar que o Senhor não se manifesta nos utensílios do tabernáculo, não importa quão adornados esses sejam, nem a projetos ou programações. O Senhor escolheu se manifestar a pessoas. E como o povo via Samuel com o favor do Senhor, através de palavras e governo, voltou a adorar a Deus que os havia tirado do Egito. Queria abrir um pequeno parêntese aqui. A oração de Samuel era tão poderosa que muitos séculos mais tarde, o Senhor declara através de Jeremias: mesmo que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, meu coração não se inclinaria para este povo. Isso você pode ver em Jeremias capítulo 15, versículo 1. A oração de alguns homens e mulheres de Deus muda a direção da vontade do Senhor através da intercessão poderosa e oração sincera. Devemos aprender com esses personagens. Samuel ainda será o personagem que marcará o início da monarquia, pois ungirá os 2 primeiros reis de Israel, Saul e Davi. Mas para entendermos seu governo com todas as atribuições, concluiremos dizendo que ele anualmente viajava por todas as principais cidades de Israel para atender questões jurídicas e espirituais do povo, e passava por sua casa em Ramá. Bem, esse é o fim do nosso capítulo, nos vemos no capítulo 4. Bem, chegamos ao nosso 4º capítulo, onde vamos estudar o período monárquico e a primeira parte dele através do reinado de Saul. Estudamos até aqui o governo teocrático em Josué e Juízes. Passaremos a estudar a partir daqui o governo monárquico e seu início com o reinado de Saul. Vimos a deterioração constante da liderança de Israel.
e a consequente apostasia do povo em ciclos cada vez mais longos de arrependimento, libertação, conforme vimos no capítulo 3. Os textos básicos para o entendimento da monarquia de Israel são dois: Deuteronômio, capítulo 17, versículo 15 a 20 e 1 Samuel, capítulo 8. Você pode ler em sua Bíblia para relembrar. A monarquia nasce no coração dos israelitas, que não encontram sinais de que a liderança de seu tempo não associava o discurso à prática, como no caso dos filhos de Eli e os próprios filhos de Samuel, como vimos no versículo 5 acima. Porém, em duas outras ocasiões, o povo já havia manifestado o desejo de ter um rei, no relato da história de Gideão, em Juízes 8, e quando fizeram de Abimeleque, seu filho, rei em Siquém, em Juízes 9. Os líderes de Israel pedem um rei como as demais nações. Como o povo havia se afastado do Senhor, era preciso ver um líder e depositar sua confiança nele, em alguém de carne e osso. Vamos relembrar as diferenças básicas entre o sistema de governo rejeitado, ou seja, a teocracia, e o novo sistema adotado pelo povo, a monarquia, conforme as estudamos. Passaremos a estudar a partir daqui o governo monárquico e seu início com o reinado de Saul. Nós vimos a deterioração constante da liderança de Israel e a consequente apostasia do povo em ciclos cada vez mais longos de arrependimento e libertação, conforme vimos no capítulo 3. Os textos básicos para o entendimento da monarquia em Israel são dois: Deuteronômio, capítulo 17, do 15 ao 20, e 1 Samuel, capítulo 8. Você pode ler em sua Bíblia para relembrar. A monarquia nasce no coração dos israelitas, que não encontram sinais de que a liderança de seu tempo não associava o discurso à prática, como no caso dos filhos de Eli e seus próprios filhos. Porém, em duas ocasiões diferentes, distintas dessas, o povo já tinha manifestado o desejo de ter um rei, no relato da história de Gideão, em Juízes capítulo 8, e quando fizeram de Abimeleque, seu filho, rei em Siquém, em Juízes capítulo 9. Os líderes de Israel pedem um rei como as demais nações. Como o povo havia se afastado do Senhor, era preciso ver um líder e depositar sua confiança nele, em alguém de carne e osso. Vamos relembrar as diferenças básicas entre o sistema de governo rejeitado, ou seja, a teocracia, e o novo sistema adotado pelo povo, a monarquia, conforme as estudamos em nosso livro. A teocracia. Nesse sistema, o líder de Israel era, em última instância, o próprio Senhor. Neste sistema não existia dinastia entre os líderes, ou seja, os filhos dos juízes não eram instituídos líderes naturais. Quem levantava o juiz era o próprio Senhor. Como não existia rei, também não existia corte nem exército real. Portanto, não havia serviço militar nem serviço no palácio, como cozinheiras, perfumistas, padeiros e etc. No governo teocrático não havia sistema tributário, ou seja, não haviam impostos que eram cobrados das 12 tribos para manter o salário do exército, dos funcionários públicos e de toda a nobreza. No próximo sistema, monarquia, nós temos a instituição de um rei, e este era a responsabilidade dele liderar o povo. Se fizesse bem, o povo seria abençoado, caso contrário, o povo sofreria consequências. A linha sucessória duraria enquanto houvesse descendentes do rei. Para que a linhagem sucessória mudasse, era preciso que fossem exterminados ou mortos todos os descendentes do rei, o que acontecerá muito no reino de Israel. Com a institucionalização da monarquia, os israelitas deveriam enviar seus filhos para servirem no exército, suas filhas para trabalharem na cozinha do rei, na perfumaria, na padaria, para alimentar a toda a estrutura real. Para manter essa estrutura, o povo deveria pagar imposto para a construção de palácios, para pagamento de salários. Com o tempo, os impostos foram ficando cada vez mais altos, resultando na divisão política do Reino Unido de Israel. O segundo assunto importante tratado neste capítulo foi a análise a respeito dos maiores inimigos de Israel, os filisteus. Eles são provavelmente parte de uma confederação de um grupo de povos que vieram da região do Mar Egeu e de Creta, gregos, portanto. Chegaram na Palestina e se estabeleceram na região entre os séculos 13 e 12 a.C., depois de trabalharem como mercenários para os hititas, cananeus e egípcios e serem derrotados por eles. Os povos do mar, como eram conhecidos, já viviam atacando o Egito desde a época de Ramsés II, quando este os derrotou e os obrigou a guerrearem na Batalha de Cádiz contra os heteus. Isso aconteceu por volta de 1275 a.C. Todavia, seus sucessores, Merneptah e Ramsés III, que descreve com maior riqueza de detalhes as batalhas contra eles, sendo que eles atacavam seus inimigos tanto pelo mar, vindo da ilha de Creta, quanto por terra, através da Síria e de Canaã.
Após sua derrota, um grupo dessa confederação, conhecido como Filistim ou Filisteus, instalaram-se na costa de Canaã, na região de acesso ao mar Mediterrâneo. Em sua religião, parece que os filisteus identificaram os próprios deuses com os que se encontravam em Canaã. Um exemplo desse sincretismo é o culto a Dagon, conhecido no norte da Mesopotâmia e da Síria, pai de Haddad ou Baal. Esse deus era representado por uma imagem que unia um ser metade homem, metade peixe, revelando assim um deus que adotava a representação da divindade da agricultura com o mar, nessa mistura de dois deuses existentes. No relato da vitória dos filisteus sobre o exército de Saul, existe a menção de outra deusa cananita, Astarote. 1 Samuel 31:10. Sobre o rei Saul, que começou muito bem seu reinado, ele cometeu vários erros que o levaram a fracassar. O primeiro deles, o primeiro pecado de Saul, na verdade, foi o de tentar oficiar como sacerdote sobre Israel, usurpando temporariamente o cargo de Samuel, que era o sacerdote e profeta da parte de Deus para o povo. Saul não era sacerdote, estava 7 dias esperando por ele, por Samuel, para a oferta de sacrifício. Como Samuel acabou demorando a chegar, não se conteve e ele mesmo ofereceu o sacrifício, quebrando a lei do Senhor. O segundo pecado ocorreu quando Israel guerreou contra os amalequitas. Saul desobedeceu a Deus, salvando o rei e o melhor do seu despojo, quando tinha ordenanças da parte de Deus para a destruição total de um povo que Deus abominava, sendo por este fato censurado por Samuel, que o avisou então que Deus o havia rejeitado novamente. O terceiro e último pecado de Samuel foi consultar uma feiticeira, necromante, adivinha, porque ele estava desesperado. Consultava a Deus, mas Deus não o respondia. Estava cercado pelos filisteus. Samuel estava morto. Nesse desespero, perdeu o equilíbrio, se é que ele ainda o tinha, e cometeu a coisa mais horrenda pela qual Deus abominava veemente, foi a consulta aos mortos. Tentou encontrar Samuel através de uma pessoa que acessava os mortos, uma bruxa, na verdade, não é? E esse foi o final dessa história a respeito de Saul, que teve uma morte, acabando se suicidou, na verdade, numa batalha que ocorreu, porque ele acabou sendo ferido e pediu para um servo o matar. Como não aconteceu, ele acabou se suicidando numa morte, mais uma vez, sem nenhuma glória. Com isso a gente termina o nosso capítulo, não é? E nós nos vemos no capítulo 5. Até lá. Nosso próximo capítulo, continuamos estudando o período monárquico e agora vamos estudar o rei Davi. Ele é a expressão máxima da figura do monarca em Israel. É a partir dele que todos os demais reis terão seus governos julgados. É conhecido como homem segundo o coração de Deus. Atos capítulo 13, 22. Com uma vida espiritual sem comparação para um líder político que resultou na escrita de grande parte do livro de Salmos. Enfrentou também grande resistência ao longo de toda a sua vida, sendo esquecido pelo próprio pai quando da visita do profeta Samuel, perseguido por Saul, pelos inimigos e pelo próprio filho Absalão no fim de sua vida. Cometeu erros muito graves que lhe custaram sua família e a guerra em sua própria casa. Mesmo assim, terminou muito bem sua carreira, e de maneira muito diferente com o reinado de Saul, através de um arrependimento genuíno de seus pecados. A palavra do Senhor nos mostra Davi como um jovem pastor de ovelhas, de seu pai Jessé, no cenário onde o Senhor havia rejeitado o reinado de Saul e ordenado a Samuel que ungisse seu sucessor. O treinamento de Davi ocorreu neste período. O que o capacitaria para os desafios que estavam por vir. Mas vamos deixar o próprio Davi narrar este período de sua vida. O próximo episódio na trajetória de Davi foi seu embate com o gigante Golias, que se encontra em 1 Samuel capítulo 17. A história é bastante conhecida, portanto não precisamos entrar em detalhes sobre ela. Como o episódio é bastante conhecido por todos, apenas um breve resumo basta para nos situar. Estudamos no tópico anterior que o treinamento de Davi dado por Deus começou desde sua juventude, durante o pastoreio das ovelhas de Jessé. Passou pela vitória sobre o gigante, pelo ciúme doentio do rei Saul, que por 2 vezes tentou matá-lo, e pelo seu dom como salmista e músico da corte. Após seu casamento com a filha de Saul, Davi passa a fazer parte da família real e alcança um cargo importante no governo de Israel. Como guerreiro, passa a obter diversas vitórias sobre os exércitos inimigos. Alguns estudiosos do Antigo Testamento dizem que a passagem não desconsidera o fato de Davi ter enganado Aquis. Antes,
o autor inclui a narrativa para mostrar como Deus usou a Davi mesmo nessa situação, para ajudar o povo da aliança, mostrando também como Davi venceu os filisteus em sua insensatez. Após a morte de Saul, Davi passa a reinar sobre a cidade de Hebrom por 7 anos, enquanto a linhagem de Saul, na pessoa de Isbosete, nome que significa homem de vergonha, filho de Saul, portanto, toma o controle momentâneo de Israel. Logo seu poder começa a cair diante da popularidade do novo rei de Hebrom. Davi teve a oportunidade de matar a Saul por pelo menos 2 vezes. Vamos relembrar as razões pelas quais ele não o fez. Primeiro, Davi fazia parte da família de Saul, pois havia se casado com sua filha Mical e tinha uma aliança de amizade com Jonatas, filho de Saul. Portanto, a morte da casa de Saul não trazia prazer ao rei de Hebrom. A Bíblia nos mostra isso em 2 Samuel 1, do 1 ao 27, onde Davi lamenta muito a morte de Saul e Jonatas. E o segundo aspecto com relação a isso, caso ele assassinasse ou mandasse matar a Saul, ele estaria dando um golpe de Estado, tomando o poder, algo muito comum nos povos do Oriente do primeiro milênio antes de Cristo. Porém, como o Senhor poderia mostrar seu controle e poder sobre a situação de Israel, toda a glória foi atribuída ao Deus de Israel com o caminho político aberto e a aceitação de todo o povo ao redor do filho de Jessé. Com a morte de Isbosete, as tribos do norte se unem a Judá, fazendo de Davi seu rei, sendo realizada em Hebrom uma nova unção para o reinado, desta vez pública, na presença da nação e na presença do Senhor. Seu reinado durou 40 anos. Uma vez que Jerusalém tenha sido estabelecida como a capital do reino de Israel, trazendo unidade política às 12 tribos, o próximo passo no programa real foi o de transformar a cidade na capital religiosa, pois o elo de união entre as tribos sempre foi a religião e o culto a Yahvé, desde os primórdios através do patriarca Abraão. Para tanto, Davi levou a Arca da Aliança para Jerusalém. A humildade de Davi trazendo a arca, que simbolizava a presença de Deus, resulta no estabelecimento da Aliança Davídica, um pacto estabelecido entre o Senhor e o novo rei de Israel. O capítulo 7 de 2 Samuel mostra os termos dessa aliança, que resumidos em promessas eternas podemos determinar desta forma. Em primeiro lugar, o trono de Davi seria eterno, pois sua descendência reinaria para todo sempre sobre Israel. Segundo ponto, o Senhor seria como um pai para o filho de Davi, o representante do Senhor na terra. Terceiro, se os descendentes de Davi pecassem, o Senhor os puniria, porém jamais anularia os termos desta aliança. Estes pontos da aliança deram origem à profecia de que o Messias viria da descendência de Davi, e o que podemos verificar no primeiro capítulo de Mateus é o cumprimento exato dessa profecia. Embora seja o único personagem bíblico ao qual é atribuído o nome de homem segundo o coração de Deus, Davi cometeu erros muito graves, que têm muito a nos ensinar. Como podemos agir após uma queda e nos portar diante do Senhor durante as derrotas de nossa vida. A palavra-chave neste tópico é arrependimento. Essa é a palavra que faz toda a diferença quando erramos o alvo e pecamos. É possível destacar ao menos 3 erros que o autor de 2 Samuel nos relata. Vamos relembrar estes erros. Os detalhes você pode conferir em seu livro. Primeiro, a mentira diante do sacerdote Aimeleque. O segundo pecado, o pecado com Batseba e seus desdobramentos. E o terceiro pecado, o recenseamento militar, a contagem do exército contra a vontade do Senhor, já no fim do livro, no capítulo 24. O pecado com Batseba trouxe a espada sobre a casa de Davi. Da mesma forma como Batseba foi desejada pelo rei, seu filho Amon desejou sua meia-irmã Tamar e a estuprou. Após este triste episódio, as Escrituras não nos falam sobre nenhuma reação de Davi sobre este ponto, denotando uma falta de controle que o rei tinha sobre seus filhos, assim como Eli e Samuel também o demonstraram no passado. A falta de atitude de Davi faz com que a vingança pelo ocorrido venha por meio de seu outro filho, Absalão, através da morte de Amon. 4 anos mais tarde, Absalão, que era o herdeiro natural ao trono, causa uma insurreição e incita o povo para que o siga e abandone Davi através de uma conspiração que envolveu inclusive conselheiros do verdadeiro rei. Este golpe de Estado faz com que Davi fuja para o deserto mais uma vez. Algum tempo depois, após uma batalha entre os homens leais ao verdadeiro rei e os golpistas, liderados por Absalão, resultam na morte deste. Davi lamenta muito a morte de seu filho e é restituído ao poder em Jerusalém. Os 2 últimos filhos herdeiros ao trono disputaram a liderança enquanto Davi, já idoso, está em seu leito de morte, Adonias e Salomão, sendo este o último o escolhido pelo próprio rei para a sucessão. A missão que o filho de Jessé deixa a seu sucessor é o da construção do templo do Senhor,
pois este até o momento a arca ainda estava abrigada sob o tabernáculo móvel dos tempos de Moisés. Davi preparou os projetos, o dinheiro necessário para a construção e os materiais com os vizinhos aliados. Em seu leito de morte, ele instrui a Salomão a lidar rapidamente com a rebelião liderada por seu irmão Adonias e o adverte a manter a obediência e o temor ao Senhor como suas principais armas diante dos inimigos. Davi morre após 40 anos de reinado, entre os anos aproximadamente de 1011 e 971 a.C., deixando um reino unificado e consolidado para seu filho. Bem, isso é o que tínhamos para compartilhar neste capítulo. Nos encontramos no capítulo 6. Em nosso sexto capítulo, continuamos analisando o período monárquico, agora através do reinado de Salomão. A história de Salomão realmente é muito importante para o nosso conhecimento, mas gostaria de iniciar nossa conversa com a análise do conjunto de livros que nos contarão essa história. Um fator importante a respeito do autor, é que ele vê a história de uma perspectiva profética e divina. E nisso estamos falando a respeito do autor do livro de Reis. Seu objetivo primário de mostrar que, ao contrário do que os homens imaginam, é Deus e não os sucessos políticos, sociais e militares que regem o futuro dos povos. Deste modo, nada é omitido nas falhas sucessivas dos reis de Israel e Judá, o que irá culminar com o exílio da Babilônia para o reino de Judá e o exílio da Assíria para o reino de Israel. O texto está claramente dividido em 3 seções principais. O reinado de Salomão, e isso nós vamos ver em 1 Reis, do capítulo 1 até o capítulo 11, o reino dividido, do capítulo 12 até o segundo livro de Reis, capítulo 17, e os reis de Judá até o exílio, 2 Reis, capítulo 18 até o 25. Com início bastante conturbado, o jovem rei Salomão inicia seu reinado longo de 40 anos, entre 971 e 930 a.C. Salomão tem um início de reinado brilhante, porém sua tentativa de manter a paz através da diplomacia foi sua ruína e preparou o cenário para a divisão do reino de Israel. Estudaremos isso no próximo capítulo, a divisão do reino e suas consequências. O próximo ato de Salomão foi seu casamento com a filha do faraó egípcio. Importante não esquecermos que o casamento entre israelitas e estrangeiras era proibido pela lei de Moisés. Veja em Deuteronômio 7:3, 20:17 e Neemias 13:26. Porém, existem alguns exemplos de homens israelitas que se casaram com estrangeiros, como Moisés, que casou com uma cuxita, Números capítulo 12, e Boaz, que casou-se com uma moabita, Ruth. Qual a diferença para a situação de Salomão para seus antepassados? Nos 2 casos, percebemos que as esposas estrangeiras passam a aceitar e a professar a mesma fé de seus esposos. Em outras palavras, elas passam a fazer parte da sociedade, da religião de Israel. No caso de Salomão, seus casamentos foram políticos e tinham o objetivo de manter alianças políticas com os reinos ao redor, de modo a evitar conflitos armados e preservar o povo. No fim de sua vida, Salomão teria aderido aos cultos pagãos de suas esposas, sem tomar parte do arrependimento genuíno de seus erros. Porém, estamos no início do reinado salomônico, e neste momento ele segue as recomendações de Davi de buscar e amar o Senhor. Após receber a sabedoria do Senhor, ele inicia uma reestrutura na administração pública através da divisão do reino em 12 distritos administrativos e os recursos para este modelo de gestão. Isso modificou as tradicionais fronteiras das tribos e implementou um aumento dos impostos, causando irritação às tribos do norte. 1 Reis, capítulo 12, do 1 ao 17. A construção do templo de Salomão é um dos eventos mais importantes do reino de Israel, pois é datado com precisão o início da construção, além da descrição do projeto arquitetônico do templo. A construção começou no 4º ano do reinado de Salomão, portanto em 966 a.C., e foi concluído em 947 a.C. Os artesãos fenícios eram especialistas em grandes construções e auxiliaram os israelitas nos aspectos estéticos e externos do templo. O ápice da vida e reinado de Salomão está na cerimônia de dedicação do templo, após o término da construção, da mesma forma como a entrada da arca em Jerusalém o foi para seu pai Davi. O rei de Israel estava cumprindo o que o Senhor havia prometido aos descendentes de Davi.
Quando a arca foi depositada no Santo dos Santos, a presença de Deus foi notória e a nuvem que se instalou sobre o templo impediu qualquer sacerdote pudesse entrar no santuário, mostrando que a presença de Deus era imensa naquele lugar. Uma nova aliança é feita entre Deus e o povo, tendo como base o verdadeiro arrependimento. O enriquecimento de Salomão e do reino foi mais uma prova do cumprimento das promessas de Deus a Davi. Ele foi o homem mais sábio que já existiu. Porém, apenas sabedoria humana não basta para resolver todos os problemas, e a vida de Salomão é um excelente exemplo para comprovarmos isto. O livro de Deuteronômio adverte contra esquecer de Deus na prosperidade. 6, 10 a 12, 8, 7 a 20. O principal pecado de Salomão foi, na verdade, o mau uso das bênçãos de Deus. Seu sucesso no comércio exterior o incentivou a casar-se com esposas estrangeiras, por acordos diplomáticos. Não existem dúvidas que ele amava o Senhor, mas também amava muitas mulheres estrangeiras. Seu amor por mulheres estrangeiras tornou-se maior do que seu amor pelos mandamentos do Senhor. Suas esposas o fizeram seguir a cultos idólatras. Os montes de Jerusalém foram pontuados com lugares altos consagrados a Astarote, deusa fenícia da fertilidade, ao deus Moloque dos Amonitas e a Quemos de Moabe. A conclusão do autor de Reis a respeito de Salomão foi a de que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, e não obedeceu como Davi seu pai. Isso é interessante, porque Davi, como vimos no capítulo anterior, pecou contra o Senhor também. Ele nunca foi considerado mal, porque nunca caiu no pecado da idolatria. Em última instância, o pecado de Salomão fez com que o reino fosse dividido em dois. A sabedoria e as riquezas do rei não estavam sujeitas ao Senhor. E assim nós concluímos um breve relato a respeito da vida de Salomão e nos encontramos no capítulo 7. A partir do capítulo 7, vamos analisar o reino dividido de Israel. Começaremos pelo próprio reino do norte, ou Israel. Após a morte de Salomão, seu filho Roboão assume o poder. Porém, o contexto político diante do jovem rei é bastante diferente de quando Davi entregou o governo nas mãos de seu filho. Nós pudemos acompanhar isso no último capítulo, quando vimos que a apostasia e a idolatria de Salomão levantaram inimigos que fizeram oposição ao seu governo. Mesmo antes da morte do rei, já havia indícios de descontentamento por parte da população e lideranças israelitas. 1 Reis 11, 27 e 40. Que aumentaram muito com o vazio de poder que ocorre quando o monarca falece. Temos a impressão de que Israel já havia se distanciado de Judá, pois o contexto bíblico nos mostra que Israel não se reunia mais em Jerusalém, mas sim na cidade montanhosa de Siquém, na região norte de Israel. Roboão teve que ir a uma conferência em Siquém para ser coroado. Capítulo 12, versículo 1. Quando lá chegou, descobriu que o rebelde Jeroboão havia retornado do Egito, de onde fora exilado por seu pai. Ao que tudo indica, ele foi chamado para representar todo o povo de Israel e negociar com o novo rei as solicitações para melhorias nas condições do reino. A principal reivindicação das tribos foi com relação às más condições de trabalho e a alta taxação de impostos cobrado pelo reino para financiar as construções e as obras que foram feitas ao longo dos 40 anos de reinado de Salomão. Roboão demonstrou sabedoria ao não responder de imediato, mas estabeleceu sim um prazo para dar a resposta a esse respeito. Capítulo 12, versículo 5. Ele consulta os anciãos que auxiliaram seu pai no governo e estes o aconselham a obedecer à vontade do povo. Como não gosta dessa opinião, ele ouve os novos conselheiros que o aconselham a aumentar ainda mais os impostos e a impor condições de trabalho ainda mais pesadas e rígidas. Bem, com essa decisão, o resultado foi a insatisfação muito grande das 10 tribos do norte e, consequentemente, a divisão do reino de Israel em dois: 10 tribos do norte e 2 tribos no sul. Roboão continua governando essas 2 tribos do sul, enquanto Jeroboão acaba assumindo o governo das 10 tribos do norte. A maior preocupação, então, do novo rei Jeroboão era o de acabar com a identidade cultural e religiosa entre o reino do norte e o reino do sul. Para isso, ele adota a mesma estratégia do povo de Israel quando esperava por Moisés, e acabou construindo aqueles 2 bezerros de ouro, e coloca esses 2 bezerros em 2 cidades estratégicas, Betel e Dan. O principal objetivo dessa idolatria institucionalizada pelo rei foi a de desvincular a adoração do reino do norte do centro religioso do sul em Jerusalém, e assim evitar que eles resolvessem permanecer sobre o governo do sul.
Jeroboão salpicou as montanhas de Israel com altares altos para estabelecer boas relações com os vizinhos pagãos e assim permitir que estes cultos idólatras, ocorressem também dentro do território de Israel. Com o rompimento das peregrinações a Jerusalém para que os caminhos do Senhor fossem ensinados, gradativamente o povo do Reino do Norte foi se acostumando com a figura do touro dos outros povos e o associou a Baal ao invés de buscar o Senhor. Isso foi imputado a Israel como pecado, capítulo 12, versículo 30, e assim como o primeiro e o segundo mandamentos da aliança foram quebrados. Como verdadeiros sacerdotes ou levitas que habitavam nas cidades do Reino do Norte jamais se sujeitariam a fazer parte dessa religião idólatra, Jeroboão nomeou outras pessoas para oficiarem nos santuários, quebrando a orientação divina de apenas os descendentes de Arão deveriam ser os sacerdotes. A última lei, por ele estabelecida no tocante a esta nova religião, foi a instituição de novos festivais anuais com as mesmas datas dos tradicionais festivais religiosos que ocorriam há muito tempo em Jerusalém, de modo a evitar que os israelitas peregrinassem até Jerusalém como a tradição e a história do povo solicitavam. Sobre as dinastias de Israel, o Reino do Norte, é importante relembrar que ao todo foram 9 dinastias que governaram o Reino de Israel. Este é um sinal claro da falta de estabilidade política e de uma liderança pautada no temor do Senhor. São estas as dinastias que governaram Israel: a dinastia de Jeroboão, dinastia de Baasa, dinastia de Zinri, dinastia de Onri, dinastia de Jeú, dinastia de Salum, dinastia de Menahem, dinastia de Peca e dinastia de Oséias. Cada dinastia leva o nome do primeiro rei. E todos os governantes de Israel após a separação totalizam 19 monarcas, num período histórico de aproximadamente 190 anos até a destruição total do Reino do Norte pelos assírios. Em seu livro você encontra, na leitura complementar, os nomes de todos os reis de Israel, com uma atenção especial à linhagem de Onri, que foi bastante próspera de maneira política e econômica, mas catastrófica do ponto de vista espiritual, porque, através do casamento de Acabe e a princesa fenícia Jezabel, a religião fenícia acabou se institucionalizando em Israel. Depois da relativa prosperidade durante os reinados de Jeú e dos seus descendentes, o reino de Israel entrou definitivamente em declínio. A Zacarias sucederam por uma série de assassinatos e usurpações Salum, Manaém, Pecaías, Pecá e Oséias. Durante o reinado destes, torna-se evidente uma crescente sujeição à Síria, que no reinado de Peca fez mesmo uma deportação dos israelitas. Finalmente é descrita a origem dos povos nomeados subsequentemente como samaritanos. De acordo com o texto, o rei da Síria mandou para Samaria povos deportados de outras regiões do seu reino. Possivelmente esses se misturaram com alguns israelitas, que ficaram apesar do exílio. Mesmo com a presença de sacerdotes israelitas, o texto bíblico nos mostra que houve um sincretismo religioso muito grande. A estratégia assíria consistia em remanejar os povos conquistados para evitar rebeliões e problemas. Assim sendo, os assírios deportaram milhões de israelitas para terras distantes e enviaram outros povos conquistados para habitarem nas terras de Israel e sua capital Samaria. A mistura cultural que ocorreu com os hebreus que não foram levados e estes novos povos gerou o povo que conheceríamos no Novo Testamento como samaritanos. Podemos entender as tensas relações entre judeus e samaritanos no texto de João 4, onde o Senhor Jesus tem um encontro com uma mulher samaritana. Não sabemos na realidade o que aconteceu com as 10 tribos do norte. A partir de então, os estudiosos as denominam como as tribos perdidas de Israel. Concluímos aqui mais um capítulo de estudo. No próximo capítulo estudaremos a situação do Reino do Sul, o Reino de Judá. Até lá. Muito bem, chegamos ao nosso 8º capítulo, onde vamos estudar o reino dividido de Judá. O reino de Judá. Vamos destacar alguns pontos importantes com relação a este estudo completo que você fez no seu livro. Gostaria de destacar o primeiro ponto a ser entendido no estudo do Reino do Sul, ou apenas Judá, é entender a teologia do conjunto de livros que tratam especificamente dos reis da linhagem de Davi, que mantiveram a promessa do Messias pelo Senhor a seu povo. O livro de Crônicas. Embora tratem praticamente dos mesmos eventos e do tempo histórico, os livros de Reis e Crônicas
apresentam uma abordagem bastante diferente em seus pontos de vista e maneira de narrar os fatos que se desenrolam ao longo de cada livro. É importante conhecer essas diferenças para que podem nos auxiliar na leitura desses dois livros bíblicos. A primeira delas é que, diferente do livro de Reis, que forma uma unidade com o livro de Samuel, sendo a sequência deste, o livro de Crônicas é independente, embora trate dos mesmos assuntos, ou seja, da monarquia de Israel. Este é um livro que não foi escrito como uma continuação dos outros livros. Na verdade, Crônicas apresenta uma nova visão da história da monarquia em Israel e foi escrito em um contexto histórico distinto do contexto de Samuel e Reis. A segunda diferença que nos salta aos olhos ao lermos os dois livros está no recorte temporal proposto pelo autor. Crônicas procura apresentar uma história abrangente, iniciando em Adão, enquanto Samuel e Reis restringem a sua narrativa à história da monarquia em Israel. Quanto ao fim de cada livro, Reis termina com Judá ainda no cativeiro, aguardando pelo cumprimento da promessa de retorno. Crônicas, por sua vez, termina com o decreto de Ciro, autorizando o retorno dos judeus à sua terra natal. A terceira diferença diz respeito à linhagem de Davi. Enquanto Reis trata dos reis do norte quanto do sul, enfatizando as falhas de todos eles, Crônicas se restringe a contar a história dos reis de Judá, dando uma grande ênfase aos reinados de Davi e Salomão, evitando falar dos erros desses governantes. Bem, a quarta diferença está no palco de cada um dos livros. Em Samuel e Reis, o palácio é o centro das obras, enquanto em Crônicas é o templo que ganha essa notoriedade. Essa importância atribuída a cada autor tem relação direta à característica deste autor. Para o cronista, a maior contribuição que os reis poderiam oferecer era religiosa. Por esta razão, o templo é mais importante que o palácio. Para o autor de Reis, a conduta de fidelidade dos monarcas ao Senhor levaria a um reinado piedoso e politicamente organizado. Por essa razão, o palácio ganha grande importância. A quinta e última diferença entre as duas obras está no autor de cada uma. Ao efetuarmos uma leitura um pouco mais apurada de ambos os livros, percebemos que o autor de Reis claramente pertence à categoria dos profetas. A tradição judaica atribui Reis ao profeta Jeremias, como vimos anteriormente. A proposta dessa obra é o de condenar o pecado do povo e dos líderes e chamar Israel ao arrependimento. Crônicas apresenta uma perspectiva sacerdotal para a história e tem o objetivo teológico de encorajar os fiéis a um novo começo, mostrando a graça e a misericórdia do Senhor. O chamado exílio de Judá foi o período de 70 anos em que o povo de Judá foi levado cativo para a Babilônia por Nabucodonosor. A primeira deportação ocorreu em cerca de 605 a.C., onde o rei babilônico conquistou o rei Jeoaquim e o levou cativas com algumas pessoas-chave da cidade, incluindo Daniel e seus amigos. No segundo estágio, em cerca de 597, a rebelião dos reis Jeoaquim e Joaquim trouxe uma punição ainda maior. Nabucodonosor fez de Jerusalém se submeter uma vez mais. Levou cativo cerca de 10.000 reféns, incluindo o próprio rei Joaquim e Ezequiel. No terceiro e último estágio, em 586 a.C., após a rebelião de Zedequias, o rei babilônio destruiu Jerusalém após um longo cerco, desorganizando definitivamente todo o território de Judá e levando o restante da população cativa, restando apenas os miseráveis, pobres e criminosos nos escombros de Judá. Entre esses poucos remanescentes estava o profeta Jeremias, e podemos ler o que ele viu neste período no livro das Lamentações. Bem, este foi o nosso 8º capítulo, um breve resumo daquilo que nós estudamos. Nos encontramos no capítulo 9. Muito bem, chegamos ao capítulo 9, onde vamos tratar do retorno dos judeus. Durante o período do cativeiro judaico, os líderes judeus precisavam elaborar um sistema de transmissão do conhecimento para que a geração que nasceu no cativeiro não deixasse a tradição do judaísmo se perder em meio ao politeísmo babilônio. Vários estudiosos atribuem a este contexto a origem das sinagogas judaicas, que se tornaram o cerne do culto israelita após a destruição do templo. Em uma cidade cosmopolita como a Babilônia, os judeus precisavam se unir e formar comunidades onde pudessem ensinar a seus jovens sem a influência cultural esmagadora que se encontrava diante deles. Diferente do que aconteceu no Reino do Norte, que sucumbiu às influências do sincretismo
religioso e cultural de povos associados aos assírios, que deram origem aos samaritanos, os judeus permaneceram isentos da influência esmagadora dos babilônios. Esse fato por si só já mostra a boa mão de Deus para com seu povo, o guardando e preservando de um sistema muito mais complexo e diferente do seu. Sabe-se que no Império Babilônico os judeus não eram escravizados nem tratados com crueldade. Eles se estabeleceram em comunidades compactas, onde refizeram sua vida, mantendo sua crença e práticas religiosas. Foi nessa época que os judeus adotaram o aramaico como língua do povo e instituíram vários dos costumes que perduram até hoje. Acredita-se que durante esse exílio, os judeus tenham atingido um alto grau de desenvolvimento. Quando por volta de 539, o rei persa Ciro o Grande conquistou a região e colocou fim ao Império Babilônico, ele deu aos exilados judeus a permissão de retornarem a Jerusalém e de lá reconstruírem o templo. O livro de Esdras atesta que 42 mil judeus voltaram para a Judéia. Mas, apesar de todos ansiarem pelo retorno, como comprovam os versos dos Salmos, às margens do rio da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Salmo 137, versículo 1. E, se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita. Verso 5 do mesmo Salmo. Muitos judeus optaram por não voltar para a terra de Israel e permaneceram na Babilônia, onde fincaram sólidas raízes. A presença da comunidade judaica na Babilônia perduraria até a imigração dos judeus iraquianos para Israel em pleno século XX. Outra maneira de manter a cultura e a religião é de redigir um texto sagrado proferido de maneira oral, para que não existam acréscimos ou alterações desse texto. Portanto, a primeira compilação do Pentateuco como livro único é datada do século VI a.C. O cumprimento da promessa do Senhor sobre a vinda do Messias estava mais distante do que nunca durante o período em que os judeus estiveram no exílio. Os judeus permaneceram trabalhando, estabelecendo raízes, enriquecendo em território estrangeiro. Através da aplicação dos princípios, eles ganharam notoriedade e importância perante os governantes. Daniel, Esdras e Neemias são exemplos de judeus que tinham respeito e altos cargos dentro da administração estrangeira, primeiro perante os babilônios e depois perante os persas. Por falar em persas, eles substituíram os primeiros no poder através do rei Ciro, que dominou a cidade cosmopolita. Com a nova administração, o sonho de retornar à sua terra natal renasce no coração do povo judeu. Na Babilônia, Ciro foi aclamado como grande libertador. Os deuses que tinham sido tomados das cidades circundantes foram devolvidos a seus templos locais. Não só reconheceu Ciro a Merodach como deus, que o havia entronizado como rei da Babilônia, senão que permaneceu ali durante vários meses para celebrar o festival do Ano Novo. Aquilo foi uma excelente estratégia política para segurar o apoio popular, conforme assumiu o controle do vasto Império Babilônio, estendendo-se ao oeste através da Síria e da Palestina até as fronteiras do Egito. Os assírios e babilônicos foram notórios por sua política de levar povos conquistados a territórios estrangeiros. A consequência de semelhante política distinguiu a Ciro como um conquistador, ao qual se davam as boas-vindas. Alentou aos povos que estavam fora de suas terras natais para que voltassem aos países de origem e que se restabelecessem os deuses em seus templos. Os judeus, cuja cidade capital e cujo templo ainda estavam em ruínas, se encontraram entre aqueles aos quais ele beneficiou com este mandato, com esta ordenança. Como podemos explicar então essa adesão tão baixa por parte do povo escolhido do Senhor? Em primeiro lugar, a viagem de volta duraria meses, pois a distância entre as cidades era de cerca de 1.500 quilômetros. Em segundo lugar, não restava muito mais do que escombros na cidade sagrada. O remanescente de Judá que resolvesse voltar estaria ciente de que deveria trabalhar para reconstruir o templo e toda a cidade de Jerusalém. E, em terceiro lugar, a grande maioria deles estava estabelecido no exterior, e uma geração que nasceu no exílio não seria facilmente convencida a abandonar aquilo que lhe fora familiar durante toda a sua vida. Optar por retornar era um sinônimo de incertezas quanto ao sustento, provisão e integridade física. Aqueles que retornaram passam a ser chamados de remanescente de Israel. O retorno dos judeus para Jerusalém, semelhantemente ao que aconteceu a deportação, ocorreu em 3 etapas distintas, cada qual com seu líder e com um propósito de restauração específico. No tocante à política, Judá não tinha mais um rei como anteriormente, apenas governadores que eram líderes políticos, porém também religiosos, como veremos no próximo tópico. A prática de exilar os povos conquistados dos babilônios era muito impopular ao longo de todo o império.
Com o avanço dos persas sob a égide de Ciro, não houve praticamente resistência a essa ocupação. As políticas persas eram diametralmente opostas à ordem estabelecida. Ciro entrou na cidade dizendo que havia sido enviado pela principal divindade local, o deus Merodach, para libertar o povo. Sendo recebido sem batalhas, pronunciou um édito que os estrangeiros poderiam retornar a seus territórios de origem mediante o pagamento de tributos ao monarca. O retorno a Jerusalém aconteceu em 3 etapas distintas. O primeiro deles ocorreu aproximadamente em 538 e foi liderado por Zorobabel. O segundo ocorreu décadas depois, cerca de 460 a.C., e teve como seu líder o sacerdote Esdras. O terceiro e último retorno foi liderado por Neemias em 444 a.C., com um objetivo bastante específico. Com o retorno dos judeus, a esperança pela vinda do Messias novamente foi acesa e parecia mais próxima do que nunca. A boa mão de Deus se mostrou favorável a eles mais uma vez. Bem, assim nós encerramos o nosso 9º capítulo de estudo e agora vamos iniciar o estudo da época das reformas que aconteceram após o retorno desses judeus. Até lá! Olá, queridos. Paz seja convosco. É um prazer, é uma alegria, um privilégio estar me dirigindo a você, aluno, professor, mestre, educador da Igreja do Evangelho Quadrangular. Com esta ferramenta, este DVD que você está assistindo, nós queremos dar uma condição ainda melhor de você estudar em todas as unidades de ensino nos ITQs espalhados por todo o Brasil, do Iapoque ao Chuí. Este DVD foi gravado pelos professores autores dos nossos livros-textos. Com isto, eles estarão trazendo os tópicos principais daquilo que queremos transmitir a você dentro do currículo do ITQ e da Missão Quadrangular Cristo para as Crianças. Espero que esta ferramenta, que este DVD possa auxiliá-lo e que você tenha um ano abençoado de estudo. A Secretaria-Geral de Educação e Cultura, juntamente com todos os secretários estaduais do Brasil, tem trabalhado incansavelmente para oferecer um melhor material a todos os nossos alunos e a todos os nossos professores. Que Deus nos abençoe nesta caminhada. A Secretaria está à disposição de vocês para nós caminharmos juntos e nos preparando cada dia mais para fazermos a obra de Deus com melhor qualidade e com excelência. Deus os abençoe em nome de Jesus.